Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre mundo digital. Olha só, em 2005, o Brasil viu um dos maiores roubos a banco do mundo, quando foram levados cerca de 164 milhões de reais do Banco Central em Fortaleza. Isso mesmo que você ouviu. Após 3 meses de escavação, 2 décadas depois, em 2025, um novo marco foi registrado. Hackers conseguiram roubar cerca de 1 bilhão de reais em apenas 3 horas. Eu vou falar de novo. 1 bilhão de reais em apenas 3 horas, no maior crime cibernético já visto. A era digital trouxe muitas facilidades, a gente vem trazendo isso aqui para vocês bastante, mas também novas ameaças. Hoje, a gente vai tentar entender o crescimento dos crimes cibernéticos e porque o Brasil é um dos principais alvos mundiais. Oi, Raoni, oi, Breno. Olá, como Manu, estamos? Tudo bem por aí? Bem, graças a Deus. Tudo certo. Antes da gente destrinchar essa história, que é bem cabeluda, eu diria, vocês já passaram por algum tipo de crime cibernético? Olha, já fizeram uma página do Instagram com fotos minhas, então eu acho que isso conta como crime cibernético. Mas a quantidade de ligações que eu já recebi afirmando que uma compra foi feita no meu cartão não está no gibi. Eu acho que não só você, quase todo mundo. Eu recebo e-mail, inclusive. Muito cuidado, viu, gente? Eu falo sempre para vocês também, porque como o Raoni passou por isso, acho que Breno também, você com certeza deve ter passado, ou uma tia, uma avó, uma pessoa de mais idade, geralmente, pega muito rápido numa situação como essa. Chega no meu e-mail links de você fez uma compra, pague aqui para ser liberada no Correios, ou enfim, em alguma transportadora. Tem que ter muito cuidado, porque isso geralmente é golpe. Breno. O que eu acho interessante nesse episódio é que, além de a gente esclarecer algumas coisas, a gente também vai dar algumas dicas, né? Sim. Então, recentemente, aconteceu o famoso do WhatsApp, né? Então, a primeira dica que eu dou pro pessoal é que não permitam que a sua imagem, a sua foto do WhatsApp fique aberta para pessoas que não são contatos. Boa, Breno. Né? Porque o cara, sei lá, adiciona teu número, você não adicionou, mas tem a sua foto lá. E ele vai pegar aquela foto e vai, enfim, fazer uso da sua imagem, né? E aí, semana retrasada, mandaram mensagem para minha mãe. Dizendo, oi mãe, troquei de celular, sei lá o que, mas olha que legal, não tinha minha foto. Uhum. Né? E aí a velha história, tô precisando fazer um pagamento, sei lá o que, tem começado a fazer um Pix pra mim de R$ 1.000 e tal. E aí, assim, a gente já tinha deixado avisado, minha mãe é idosa, né? Não tem tanto contato com esse tipo de situação, ela fica ainda meio receosa, mas a gente sempre deixou claro o que é que poderia acontecer e, de fato, esse aconteceu. Isso já aconteceu comigo também de meu WhatsApp ser hackeado, e um amigo acabou de cair, né? Acabou caindo, fazendo Pix para outra pessoa, e eu tive alguns vídeos do canal plagiados, que na verdade não é um plágio, é como se fosse uma cópia, tá? Então um camarada criou um canal alternativo E ele monetiza com outro nome, colocando o meu conteúdo e monetizando. E aí o YouTube ele já tem maneiras de rastrear isso e acabou chegando para mim, não foi eu que percebi, a própria plataforma ela já criou um mecanismo de dizer, ó, esse conteúdo aqui não é seu, já tem um outro canal com esse conteúdo. E aí esse e-mail veio para mim para que eu verificasse isso, de fato eu verifiquei e aconteceu a denúncia. O que me impressiona é como esse acesso à informação é assustador, né? Como é que você sabia que era sua mãe? Como é que você sabia que aquele era o número de sua mãe? Quem era você? Coisa. Mas aí, Raoni, eu acho que eu tenho um palpite. Por exemplo, um camarada desse aí, ele deve mandar 300 mensagens numa tarde. Sabe? Do mesmo jeito que tem oi mãe, esse oi mãe deve ter caído para um homem. E o cara dizendo, que coisa estranha. Entendi. Mas deve ter caído para 100 mulheres. Dessas 100 mulheres, 2 ou 3 caem. Uhum. Então eu acho que é em massa. É sabe? phishing, não é phishing, é spam. É diferente. Spam, No phishing você tá capturando, em inglês, né? capturando um peixe, Capturando, né? Pescando. Então você pesca exatamente a pessoa que você busca. No spam você joga isso Você joga aleatoriamente. E aí vai cair pra Então alguém. eu acho que é erro e acerto, sabe? Por exemplo, ele pode ter mandado isso para uma mulher que não é mãe, pode ter mandado para uma menina de 15 anos, né? Então ela vai dizer, oxe, que loucura isso aqui, acaba, mais alguma acaba No seu caso, casou. chegando. Casou. A gente tá falando de algo que é muito semelhante ao antigo trote, digamos assim, né? Mas Breno falou uma palavra que eu acho que é o pano de fundo da nossa conversa, hacker. O nosso lugar agora é digital. Como
vocês enxergam isso nesse momento? Por exemplo, a gente tem IAs para todo lado. A gente bota o rosto da gente no celular para desbloquear, Uhum. para o cartão de crédito, no Instagram, nas redes sociais como um todo, e isso facilita, né? Olha, a gente está vivendo num mundo que, infelizmente, passa por uma transição que torna muito difícil evitar esse tipo de crime. Porque, se você pensar, a nossa vida ela se digitalizou. Essencialmente, boa parte das resoluções da sua vida vão ser feitas hoje, por exemplo, com relação à tua vida financeira, não diretamente em instituição bancária, mas através da internet até essa instituição, né? Sim. A gente tem visto pelo Brasil inteiro, por exemplo, o número de agências bancárias decaiu, que é assustador, né? Num país que ainda precisa bancarizar boa parte de sua sociedade, no lugar dos bancos estarem aumentando e atingindo cada vez mais municípios pequenos, o que a gente está vendo é o oposto, né? Essas agências desaparecendo e todo o serviço de atendimento sendo passado para o espaço digital. É claro que isso envolve, inclusive, redução de custos e de riscos. Afinal de contas, infelizmente, não é raro a gente ver casos de explosões de bancos e de caixas eletrônicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente expõe as fragilidades desse sistema, como, por exemplo, a falsificação da identidade dessas pessoas. Principalmente hoje, quando a gente vê que boa parte dessa identificação se dá por identificação de biometria facial, digital. É por isso também que existem mecanismos de proteção dessa informação, inclusive LGPD, que vão proteger todos esses nossos dados sensíveis. Mas, infelizmente, a gente sabe que em muitos casos, nós usuários facilitamos esse acesso, né? Quando a gente, por exemplo, preenche um formulário sem sequer ler aquilo que a gente está preenchendo, quando a gente fornece uma série de dados. O famoso aceite os termos, né? Aceito, scrolla e aceita, não quer saber o que está escrito ali. Sim. Ou ainda, quando você expõe toda a sua vida em rede social, quando você preenche cadastros duvidosos, então tem N maneiras pelas quais esses dados podem ser fisgados. E é importante a gente saber, pessoal, que há consequências reais para esse nível de exposição que a gente tem na internet. Antigamente, quando a internet teve um boom, a gente achava que estava mais protegido digitalmente, né? A coisa agora está digital, então a gente tem mais segurança, mas na verdade eu acho que a gente está mais exposto do que antes até. Né, porque era uma coisa mais física e tudo mais. A gente escuta muito o Breno conversar com a gente aqui sobre ele que tá sem Instagram, né? Tá sem rede social. Também é uma medida de segurança? Também. Eu sempre tive um pouco de cuidado com essa questão da exposição, sabe? E chega um momento que a gente não consegue... O meu Instagram era profissional, mas chega um momento que a gente não consegue meio que diferenciar o profissional do pessoal. E aí, ali nos seguidores e nos seguindo, tinha muitos alunos, muitos professores. Então você acaba com aquele conteúdo profissional, mas daqui a pouco você começa a colocar um outro tipo de conteúdo, né? E o que me impressionava era quando eu chegava em sala de aula, eu não perguntava, professor, o senhor fez isso? Foi para tal lugar no final de semana? Eu falei, tô mostrando demais. Sabe? Então eu sempre tive essa sensação. E aí eu falei, não, vou mudar para um Instagram pessoal. Só que no pessoal eu tava colocando só coisa de trabalho, então isso gera uma confusão, sabe? E eu acabei falando, não, eu vou passar um tempo fora para minha mente entender como é que funciona isso e eu tomar uma decisão clara se eu vou voltar para 100% pessoal ou 100% profissional, mas de maneira bem direcionada. E aí, Madu, você sempre pergunta no final do episódio, né, quais seriam as dicas ou indicações para Enem e tal. Sim. E eu lembrei de um livro super legal que, endossando o que o Raoni falou, que é o Homo Deus. Perfeito. Teve o Sapiens, que foi um grande best-seller, que é uma breve história da humanidade até o tempo presente, né, até o século XXI, e o Homo Deus é uma visão futurística do que pode acontecer, do Harari, né, que é um grande historiador. E aí, ele usou um termo lá que eu achei muito interessante e eu queria que você lembrasse disso, que dinheiro virou um código. Como assim? Um código de computador. Sim. Então, veja, eu não tenho mais dinheiro físico, a única coisa que eu tenho na minha vida de documento está tudo aqui no meu celular. Né? Então, meus dados estão aqui, minha carteira de motorista está aqui, carteira de trabalho, cartão de crédito, bancos digitais. Então, como é que eu consigo transferir um dinheiro para a Raoni sem ser físico? Né? É apenas um código binário. Então, códigos aconteceram ali, alguma coisa saiu daqui, alguma coisa apareceu ali. Números, simplesmente números. E a nossa vida inteira, ela é paga, ela é utilizada dessa maneira. Então, como você tinha falado, a gente pensou que estava seguro porque a gente saía na rua. Então, por um lado, a gente está seguro, né? Porque a gente saía na rua com dinheiro no bolso e o ladrão podia assaltar a gente. Mas agora isso não vai acontecer, tudo bem. Mas ele vai assaltar uma outra carteira, que é a carteira digital. Exato. Então a gente continua com a carteira, só que com uma carteira digital. Então, vendo essa movimentação,
os hackers, os bandidos, eles acabaram dizendo, pô, se dinheiro é número, é muito mais fácil roubar número do que você roubar uma coisa física. E deixa eu apontar uma diferença também importante. Quando você andava com dinheiro físico na rua, o que você poderia perder era dinheiro físico na rua. Quando você roda com seu banco no bolso, você pode perder tudo. Tudo. Cada centavo dos seus Desesperado. investimentos. Desesperador. E aí, só uma coisa curiosa, teve... No finalzinho do ano passado, eu recebi um pagamento em dinheiro. Era tipo assim, uns 30 mil reais. Caramba, eu já ia dizer, tu não compartilhou com a gente por quê? Né? Se a gente olhar direitinho, somos três. No dia que você enxergar um professor rico, ele é bandido, ele é mentiroso. Eu não sou nenhum dos dois. Meu Deus! Professor rico é bandido, é mentiroso. Ou empresário. Tá, vamos ficar com empresário melhor. Eu falei, caramba, aí eu só tinha banco digital na época. Hoje eu tenho um banco físico, mas na época só tinha um banco digital. Então eu tinha que fazer o seguinte, aí toma esse dinheiro aqui, faz um Pix pra mim. Geralmente eu fazia isso pro meu pai, que era mais velho. E velho sempre gosta de ter aquele dinheirinho no bolso, né? Sempre gosta de comprar o pão com dinheiro e tal. Mas meu pai não tava aqui, eu falei, caramba, eu vou ter que gastar esse dinheiro. Eu juro pra você. Eu fui numa padaria. Comprou 30 mil de pão. E eu comprei, não. Eu comprei R$2,50 de alguma coisa. A mulher não tinha R$17,50 de troco. Sim, eu dei uma nota de 20. Tá? A mulher não tinha R$17,50 de troco. Ela olhou pra mim e falou, que papel é esse? Aqui é um pergaminho? O dinheiro. Ela falou, eu não conheço aqui, moço. Pix, cadê o Pix? Cadê o Pix? Eu falei, moço, então tá, vou fazer o Pix aqui. Mas veja, tá acontecendo essa mudança real. Um conceito, dinheiro, real. Ideia, né? E o Código de Defesa do Consumidor ainda não se atualizou para isso, porque a gente pode dar até 200 vezes mais do que a gente pode pagar. Então, por exemplo, 200 ou 100 vezes. Enfim, eu acabei esquecendo isso. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele ainda não se atualizou a essa nova vida que a gente está vivendo. Então, essa margem tem que ser diminuída porque, cara, ninguém tem mais dinheiro, ninguém tem mais troco, digamos assim. Sim. A gente está falando de internet, mas internet não é terra sem lei, tá, gente? Vale ressaltar que tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca na internet, seja uma curtida até, ou uma mensagem ofendendo alguém, tem lei para isso. A primeira delas é a Lei Geral de Proteção de Dados, que atua na prevenção de crimes e de roubo de dados. E tem uma outra lei que eu quero falar aqui com os professores, que é a lei conhecida como a Lei Carolina Dickmann, que tipifica alguns crimes cibernéticos, como a invasão de dispositivos eletrônicos, como seu celular, e o acesso indevido a sistemas informáticos. A gente está falando muito de algo pessoal, né, Raoni? Mas no começo eu falei sobre um crime enorme, sobre uma instituição que não deveria... Um dos maiores crimes da história do Brasil. Pois é, que deveria ser protegido. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Quando que aconteceu? Vamos retomar? Bom, quando você começou o podcast, você falava sobre dois crimes que são, de certa forma, antagônicos, mas que chamam muita atenção. São antagônicos no sentido que um se deu no meio físico, outro se deu no meio virtual, né? O primeiro foi lá atrás, em 2005. A gente está falando de um crime que... Bom, é claro que é uma atividade criminosa, mas eu acho que é necessário usar esse termo, que beira a genialidade. A gente fica pensando onde essas pessoas poderiam chegar se elas escolhessem o caminho certo de fazer as coisas certas. Bom, talvez elas não chegassem nas cifras que elas alcançaram, afinal de contas a gente está falando de mais de 160 milhões de reais que foram roubados, repito, em 2005, ok? É importante fazer esse recorte, pessoal, porque quando a gente reajusta o dinheiro, por exemplo, usando o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, a gente vai descobrir que aquele valor que foi roubado lá em 2005 hoje equivaleria hoje a R$500 bilhão. Então, uma quantidade vultuosa, assustadora. Tão assustador quanto é a forma como esses bandidos entraram de uma forma muito ousada no Banco Central de Fortaleza, né? Eles tinham em sua equipe mais de 30 pessoas, engenheiros, ex-prefeitos, então financiadores. Foi uma articulação gigantesca. A polícia estima que a escavação foi feita por eles, porque eles fizeram escavação para chegar até dentro do cofre do Banco Central, tenha chegado a 80 metros. Uma obra que, se fosse feita pelos meios legais, ainda custaria R$500 milhão. Ou seja, é um investimento vultuoso, era uma logística extremamente complexa. Eles alugaram uma casa por 3 meses, passaram 3 meses, criaram uma empresa de fachada, e nisso também acho que reside uma genialidade imensa. Uma empresa de quê? Alguém tem algum palpite?
Não faço Não, ideia. eu lembro que eu cheguei a ver vários documentários sobre, mas eu não lembro do que era. Uma empresa de grama e jardinagem. Era a solução perfeita para eles andarem por aí com sacos e mais sacos de areia sem levantar nenhum suspeito. Caramba. Então, assim, tem várias Caramba, camadas. lembrou muito o Breaking Bad. Na Você verdade, já eu tô viu? Parece tentando coisa de filme. Eu tô tentando lembrar da outra série de assalto a banco. Eu esqueci o nome agora. Me ajudem. Gente, coloquem aí A nos série comentários. Isso! A gente sumiu da mente de todo mundo aqui, mas pode continuar, Raoni, que eu vou dar uma olhada na internet. Cara, e, assim, então é assustador. Os caras passaram 3 meses promovendo um crime. E aí até que chegaram finalmente às portas do cofre, na verdade abaixo do cofre. Ainda assim, a gente tá falando de uma camada de concreto que tinha quase 1,5 metro de concreto e ferro. La Casa de Papel. La Casa de Papel. E os caras perfuraram isso durante o final de semana, entraram. Eles tinham acesso, sim, isso é importante, né? Tinha informação privilegiada sobre a posição das câmeras para que não fossem imediatamente vistas. Há falhas de segurança notáveis, né? O Banco Central de Fortaleza não tinha gravação das câmeras. Isso me parece um completo absurdo. As câmeras estavam ativas, elas faziam um registro em tempo real, mas elas não salvavam aquelas imagens, não gravavam, né? Pois é. E o resultado é que entraram, pegaram cédulas que não eram quaisquer cédulas, eram cédulas que não tinham, por ter defeito, elas não estavam com identificação, né? Então isso tornava o rastreio delas ainda mais difícil. O lance é que o volume de dinheiro era tão grande que boa parte dele conseguiu ser recuperado, porque, imagina, chegou a ter criminoso que foi preso com cegonha. O cara comprou 6 carros. Essa diferença do dinheiro físico Nossa. para o digital tem isso também. O dinheiro físico ele é mais facilmente rastreável. Nesse sentido, com certeza. Nesse sentido é. Ainda hoje, será? Ou é uma coisa... Eu acho que o dinheiro Antiga. físico ele é mais fácil de ser rastreável. No Ele é mais sentido fácil. dele ter o código que você permite um certo nível de rastreio. Mas veja, a depender do volume, né? Porque também... Sim. A gente tá falando de coisas volumosas. Outra coisa é que quando você faz no digital, você tem aquele registro, a princípio, para sempre, né? Sim. E a troca em papel, ela pode sumir rapidamente, né? Então, Com certeza. eu acho que tem pontos que tornam um ou outro mais ou menos rastreável nesse sentido. Ô, Mandu, você falou uma coisa... Tu encerrou, hein? Não, pode falar. Tem uma coisa muito interessante que você falou, gente, que é uma coisa que está em alta, tá? E mudou muito nos últimos poucos anos até então, que é a LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, existe um negócio chamado cookies, que não é o docinho. Então, quando você entra num site, pessoal, existe um registro ali naquele site para que quando você volte a ele, acabe sendo mais rápido o acesso. Então, aquele site ele acaba pegando algumas informações suas. E isso acontecia de maneira discriminada. Você entrava num site, o site armazenava aquilo ali. Tanto é que quando você limpar os cookies do seu computador depois de meses, caramba, dava megas e gigas de informação que estava ali. Seriam os rastros que a gente deixa? Exatamente. Os sites, eles armazenam informações do usuário. Essas informações são os cookies. E aí, a LGPD, ela acabou modificando como que os sites utilizam esses cookies. Tanto é que todo site que você vai entrar hoje tem uma tarjazinha. Tem um aviso. A gente utiliza cookies para... Aí você tem que aceitar, ou então configurar, recusar ou configurar. Porque a LGPD, ela veio para dizer o seguinte, ó, tu tem que entender como que a internet está utilizando os teus dados. Quando você vai entrar numa plataforma digital, não sei se vocês já fizeram isso no Instagram ou em qualquer outra plataforma, eu já fiz isso, aceitar os termos. Se você lê o que tá ali, você não entra na plataforma. É assustador. Eles têm informações suas assim, que é um negócio que fala, caramba, não vou liberar isso aqui. Mas é claro, eu acho que 0,1% da população faz isso. Então, você citar, e obviamente aqui no nosso podcast, a gente tem um apelo muito forte também para repertório de redação, né? Sim. Então, em algum tema que envolva essa questão de mundo digital, Acesso à de informação. hack, acesso à informação, tá? Eu acho que você citar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é muito interessante. Então, você pode tomar isso como tarefa de casa, sair daqui como tarefa de casa. Claro, nosso tempo aqui é curto, a gente acabou pincelando sobre isso, mas leia sobre a LGPD e sobre como que esses sites armazenam essas informações. Sim, eu vou trazer alguns dados, como eu sempre trago para você. Breno está trazendo também algumas referências que você pode colocar na tua redação ou na tua prova. E olha só, o Brasil está entre os países com maior incidência de crimes cibernéticos no mundo. Golpes com boletos falsos, clonagem de cartões e vazamento de dados sensíveis são muito frequentes no nosso país. A falta de conscientização digital
digital e a carência de infraestrutura em cibersegurança tornam um cenário ainda mais preocupante. E aí eu te devolvo, Raoni, como é que a gente pode se proteger? A gente estava falando há pouco sobre um crime, enfim, articulado de uma forma digna de uma série. E eu queria só concluir dizendo que, na verdade, a gente teve recentemente um crime parecido, né? Com uma diferença fundamental. Nenhuma cédula foi retirada, né? Não em papel. Sim. A gente está falando de um crime que pode ter chegado a R$1 bilhão, que aconteceu de uma sexta para um sábado. Qual e foi? que simplesmente, recentemente, o Banco Central ele foi roubado. De novo? Na verdade, não foi exatamente o Banco Central, né? A gente tem empresas que estão associadas ao Banco Central que fazem intermediação bancária, principalmente com relação a trocas entre bancos. Essas empresas tiveram suas credenciais roubadas, mais uma vez, como no primeiro caso, utilizando informações privilegiadas, e isso permitiu que quantias vultuosas fossem transferidas. Os hackers tentaram transformar esse dinheiro principalmente em dólar virtual, para depois poder gastar o dinheiro livremente fora do rastreio. Afinal de contas, a forma que eles utilizaram para tirar o dinheiro do banco ainda é uma forma relativamente bem rastreável, que é o Pix, né? E essa ponte que eu queria fazer. Se lá atrás, em 2005, 20 anos atrás, era necessário construir um túnel de 80 metros para fazer um furto ao Banco Central, hoje a gente está falando de um furto que não demorou 3 meses, demorou 3 horas. Em 3 horas, transferiram R$1 bilhão, possivelmente. Né? Então, assim, são números assustadores e é muito mais rápido. Agora, voltando para a tua pergunta, Madu, quando você faz assim, o que é que faz do Brasil um país tão frágil, inclusive, para esse tipo de crime? É claro que muitos deles existiriam de qualquer forma, mas é preciso entender que há aí um papel muito significativo do próprio Pix, não é? Não negligencio que essa é uma ferramenta importantíssima e, na minha visão, um caminho sem volta. Aumentou muito a dinâmica, né? Aumentou muito a dinâmica, né? Dos pequenos e dos grandes negócios. É uma ferramenta muito interessante, inovadora, que nos traz uma economia fantástica, que nos traz uma bancarização mesmo de pessoas de baixa renda, algo que é importantíssimo para que essas pessoas criem esse vínculo com o dinheiro, para que se recorra menos a endividamento, a cartão de crédito. Tanto é verdade, né, que recentemente vocês devem ter visto os ataques que sofreu o Pix com relação, sobretudo, aos Estados Unidos. Sobretudo aos Estados Unidos. A gente já falou disso em podcasts anteriores, você pode dar uma olhada neles depois. Mas o Pix, ele é uma ameaça principalmente para sistemas de pagamento norte-americanos, como o Google Pay, o Visa, o Mastercard. Esses cartões de crédito estão sendo menos utilizados, ao passo que o Pix se tornou uma forma de pagamento para o Brasil gigantesca. Só que isso também abre uma possibilidade de golpes muito ágeis, muito fáceis, de uma transferência fluida de dinheiro. Essa fluidez faz com que a gente precise ter um cuidado extremo com relação aos mecanismos de segurança. Então, o ideal é que você tenha limites razoáveis, né, de pagamento por Pix, especialmente à noite. A fintechs hoje que oferecem a possibilidade de você fazer transferências menores quando você está na rua do que quando você está em casa, no Wi-Fi de casa. Então, existem N ferramentas de segurança para tentar fazer com que isso reduza. Mas a principal ferramenta de segurança quando a gente fala de crimes virtuais é o usuário. Não tem jeito. Você tem um usuário instruído, que sabe o que está fazendo, que conhece os riscos da exposição à internet, a esses sistemas de pagamento, ele é, sem dúvida, a melhor ferramenta para evitar os crimes, que nos levam a quantias vultuosas, tá, gente? Esse é um problema também, porque a gente não consegue saber exatamente qual o tamanho dessa indústria de crimes cibernéticos. Mas há estimativas de que no Brasil a gente talvez possa chegar a R$70 bilhões roubados anualmente. Assim, é um número surreal, mas ao mesmo tempo possível quando a gente olha para a frequência com que esses crimes acontecem o tempo todo. Como eu já falei aqui anteriormente, eu sempre penso nos jovens que estão escutando a gente, né? E talvez eles se perguntem o que tinha antes do Pix. E aí vocês lembram do TED e do DOC? Lembro. Né? Demorava não sei quanto tempo, acho que 24 então antes do Pix, horas, pessoal, a gente fazia transferência também em bancos digitais, mas tinha uma modalidade que era o TED, que era mais rápido, né? Caía, não era instantâneo, mas se fosse dia útil, caía até às 5 horas da sexta-feira, digamos assim. Né? Se fosse final de semana, só na segunda-feira. E o DOC não. O DOC eu lembro que demorava. Enfim, eu não lembrava da diferença dos dois. E aí surgiu o Pix, obviamente, com toda essa dinâmica e mais rapidez, né? E aí o Raoni falou dessa questão do usuário, pessoal, com os bancos digitais hoje completamente padronizáveis, é muito fácil você conseguir colocar limites.
Então, por exemplo, a partir de determinada hora, os meus limites baixam completamente. E aí, se eu precisar fazer uma transferência de urgência, tem que ter questão de reconhecimento facial, é toda uma burocracia. Então, assim, é muito difícil o camarada entrar no meu banco ou ele conseguir algum tipo de acesso, ele vai ter maior dificuldade em fazer esse tipo de transferência. Então, se atente a isso. Se você tem bancos digitais, a gente está falando aqui majoritariamente de dinheiro, né? Então, se você tem esses bancos digitais, padronizem ele para que esse tipo de conduta seja dificultada. E a gente não comentou também do caso da lei Carolina Dickmann, que você falou, né? Você citou, mas a gente acabou não citando. E é claro que fica a dica, né? Evite exposições de qualquer natureza, gente, nas redes sociais. Hoje, tem muita gente mesmo, pegando vídeos, digamos assim, um pouco mais expostos e fazendo com que as IAs modifiquem o rosto da pessoa. Então, quando tu já imaginou tu ter o teu rosto colocado em um corpo de uma outra pessoa e aquele vídeo ali exposto, isso, por exemplo, chega no teu ambiente de trabalho. Desesperador. É um negócio desesperador, tá? Então, assim, gente, não tá pra brincadeira, tá? Muito... Evitem esse tipo de exposição, porque realmente você não sabe o tanto de gente que tá por trás. E a gente até decidiu falar que recentemente estourou um caso aí, né? De um influenciador que descobriu não, na verdade, ele expôs questões bem sensíveis em relação a esse tipo de exposição. Então, gente, não tá para brincadeira, tem muita gente manipulando esses dados, manipulando imagens, vídeos, para conseguir engajamento e, consequentemente, retorno financeiro. Né? Eu ia falar exatamente agora, Breno, enquanto você trazia, eu estava pensando que, quando a gente começou o programa hoje, a gente falou que vai trazer dicas também. Acontece que o nosso público, com certeza, majoritariamente, são jovens, né? Vocês que vão fazer o Enem, que estão estudando, e a internet é um campo muito forte para vocês. Afinal, vocês nasceram nessa geração, onde expõe muito a vida na internet. Então, o que são dados? A gente está falando de dinheiro, de banco, mas dado é qualquer coisinha que você põe na internet. Desde onde você mora, com quem você está, qual escola que sua você localização. Estuda. Isso é muito perigoso para a tua segurança. O Breno trouxe agora um caso que está conhecido no Brasil todo, que um influenciador trouxe uma questão de um outro influenciador, tem um grupo de jovens menores de idade fazendo imagens na internet com apoio à sexualidade e à adultização. Um apelo, né? Um apelo Isso. voltado para esse lado, né? E aí imagine ter a sua imagem associada a algo semelhante. E aí esse caso destrinchou questões relacionadas à pedofilia, grupos de pedofilia na internet. Então é muito perigoso. Estou falando de coisa realmente perigosa. Porque um bom tempo atrás, esse tipo de crime, ele continua sendo, claro, mais um crime físico. Só que isso está sendo transportado para a internet, né? E esse influenciador, inclusive, ele mostrou como seriam os códigos, como que essas pessoas conversam para trocar esses dados. E, gente, mais uma vez, tá? Você que é jovem, principalmente você que é menino, a internet não é terra sem lei. Então, por exemplo, se você colocar notícias, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Investigativa tá batendo na casa de pessoas que baixam esse tipo de conteúdo, tá? Então, assim, eu vou consumir aqui trancado no meu quarto. Não, você está sendo observado e vai acabar caindo na casa para você, tá? Então, assim, não pensa que é terra sem lei, e essa questão que ele expôs, eu acho que foi uma das partes mais interessantes desse vídeo, porque quem vê esse tipo de mensagem agora, né, nos comentários dos vídeos, já sabe que se trata de um comportamento pedófilo. Exato. Né? Informação, né? E ele até colocou que você coloca GIFs, porque os GIFs são mais difíceis de serem rastreados do que mensagem. Né? Então, por exemplo, se um cara da polícia lá coloca, procure vídeos que tem no comentário a palavra troca ou trade. Beleza, aí por palavra você acha fácil. Mas se tem um GIF, onde no GIF tem lá aquelas figurinhas animadas, né? Que tem lá trade ou troca, esse tipo de busca que a polícia faz é mais difícil de encontrar. Exato. Então, veja, ele expôs toda uma cadeia, ele né? expôs uma cadeia, coisa assim que eu nem sabia. Sim. Que talvez eu já tenha visto e não sabia que era esse tipo de coisa. E que também não pode denunciar porque não sabia. Porque não sabia.
Então, assim, foi muito interessante o que aconteceu, porque expôs uma cadeia, e assim, a gente tem que também que mostrar que os algoritmos, eles são facilmente ensináveis a esse tipo de coisa, tá? Então, se você começa a curtir, se você começa a ver esse tipo de conteúdo voltado para esse tipo de erotização, vamos dizer assim, o algoritmo, ele entende que você quer isso e ele começa a te mostrar cada vez mais, tá? E mais uma vez, estar consumindo esse tipo de conteúdo é crime. E aí eu levanto uma pergunta: qual é o papel de uma rede, por exemplo, porque isso foi denunciado no Instagram, qual é o papel de uma rede como o Instagram nessa questão do algoritmo? Como é que o Instagram, que é uma mega empresa, uma das maiores do mundo, como é que ela permite que o algoritmo seja ensinado para esse tipo específico de conteúdo, né? Será que a plataforma não tem como dizer, tipo assim, não, esse aqui não? Até existe porque é difícil rastrear e tal, mas eu não vou deixar meu algoritmo ficar te entregando em ciclo esse tipo de coisa, né? Então, cadê o Zuckerberg aí nessa responsabilidade também? É o que a gente vai descobrindo, destrinchar desse caso, né? Porque tem muito furo e muita coisa para a gente descobrir do que está acontecendo. Gente, eu vou finalizar com aquela pergunta, né? É um tema forte que deve aparecer na prova e também na redação de alguma maneira. Mas eu quero saber, primeiro, como é que a população mais vulnerável, já falando de educação aqui, isso aqui é um lugar de educação, a população mais vulnerável pode se proteger? E segundo, como vai cair na prova? Vocês acreditam em qual disciplina? Eu queria começar só com um parêntese, né? Sobre o assunto que vocês estavam falando. Acho que a regulação das redes é fundamental. A gente precisa fazer com que as redes entendam que a gente não pode simplesmente lucrar em cima de qualquer conteúdo, tá? Exatamente. Mas enfim, voltando sobre o Enem, em geografia, esse conteúdo é fundamental, é um dos maiores conteúdos na prova do Enem, porque a gente está tangenciando temas como globalização, gente. Perfeito. Um dos aspectos mais importantes da globalização é o fato de que a gente vive hoje no mundo digital. Afinal de contas, a globalização é o que do ponto de vista geográfico? Ela é, essencialmente, uma compressão virtual do mundo. Uma conexão, né? Isso. Visto que as distâncias se tornaram cada vez menores. Por exemplo, eu estou chegando a você aí que está do outro lado, não importa qual seja a distância física entre nós, graças a esses cabos, que podem propiciar conteúdos maravilhosos, educacionais e proveitosos como esse, mas ao mesmo tempo podem ser utilizados para os fins vis que a gente apontou aqui hoje. Então eu acho que essa é uma abordagem muito interessante para a geografia na prova do Enem, com uma ligação com a geopolítica e a globalização. E tendo em vista com o caso que o Breno trouxe, que é muito recente, com certeza, em alguma forma, nem deve pincelar, porque também bate em questões de cidadania, direitos humanos, crime. Isso, muito bem, Madu. Essa questão de cidadania também é uma coisa voltada para a redação, né? Então, eu gosto muito de falar de música ou de livros aqui. Gente, são livros que são viradas de chave na sua vida, tá? O Sapiens é um excelente livro. Eu já usei muito o Sapiens como repertório de redação, Perfeito. como citação, tá? Eu faço a prova todo ano. Então, vocês começam lendo o Sapiens, que é do passado até o presente, né? E depois o Homo Deus, que é a continuação, claro, do mesmo escritor, e que traz muito dessa questão desse mundo virtual, de inteligência artificial que ele já falava. Porque, gente, a inteligência artificial, ela saiu agora, tá? Mas ela já é pesquisada e falada há muitos anos. E aí, eu acho que o Homo Deus deve ter uns 10 anos aí, já se falava muito da inteligência artificial, então são livros que vão, com certeza, abrir tua mente, tá? Eu também tenho uma dica para dar para você, eu estava pesquisando aqui, tentando me lembrar do nome, é O Dilema das Redes Sociais, que é um documentário da Netflix. Excelente, perfeito. Que ele aborda não só como funcionam as plataformas, né, na internet, mas sobre a disseminação de fake news, algoritmo e, claro, crimes digitais. E foram os funcionários das redes que, né, que saíram dessas plataformas e acabaram expondo essas coisas. Né? Que produziram esse conteúdo, né? Tá justamente aqui. Esses funcionários de grandes empresas de tecnologia trouxeram o lado obscuro das redes sociais. E para fechar, gente, eu peço também para os professores reforçar. Eu sei que parece que a gente está aqui sendo chato com você, mas toma muito cuidado com o que você expõe na internet. Atrás de um telefone existe sim pessoas. Não é só uma tela e a gente não as conhece. A gente não sabe quem elas são, né, gente? Então, eu nunca pensei em dizer isso, sejam low profile. Esse movimento surgiu, né, meio assim e tal, mas hoje, inclusive, tem uma grande quantidade de pessoas que gostam de falar isso, eu sou bem low profile. Gente, não é só questão de personalidade, tá? É questão de segurança também. Certo.
Raoni? Essa é uma questão, inclusive, que já virou moda, tá? E tem algumas gerações mais recentes onde vocês devem ter percebido, os meninos não postam muito pouco, né? Às vezes a imagem de perfil é uma imagem de anime, não sei o quê. Justamente por conta desses constrangimentos que a rede social acaba trazendo para muitos desses. E eles organicamente chegaram a essas conclusões. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Como sempre, essa bancada aqui traz muitas discussões importantes, não só para a sua prova, mas para a tua vida. A gente fica por aqui, eu reforço que estamos no Instagram, @estudoplay. Não deixa de seguir, lá tem dicas, muita informação importante para a tua prova, para teus estudos. A gente está aqui para dar um play nos estudos e na tua aprovação. Cheiro grande. Tchau. Bueníssimo! Hoje vamos falar de uma dica fundamental e super importante para você, meu aluno, não perder uma questão no Enem. A gente vai falar um pouquinho da questão da formalidade e da informalidade da linguagem. E o quão importante é você reconhecer os pronomes de tratamento. Vem comigo. Olha só, a gente tem aqui como predominante o tu para a informalidade e os T para a formalidade. E é importante você, meu aluno, identificar essa diferença entre eles. Você sabe, quando a gente usa a segunda pessoa, quando é que a gente vai trabalhar? Para a informalidade. Falar com pessoas que a gente tem intimidade, pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, por exemplo. E a formalidade, maestra? Como é que eu faço para identificar isso no Enem? No Enem, você vai identificar a formalidade, por exemplo, uma linguagem com pessoas que você não conhece, pessoas que você não tem tanta intimidade, pessoas de grau hierárquico diferente do seu, e lá dentro do contexto você consegue perfeitamente identificar essas diferenças. Olha só o exemplo que eu trago para vocês. Para o tu vienes comigo. A relação de informalidade, o marcador de informalidade. Usted necessita ajuda. O marcador da formalidade. Usted está aqui. E só lembrando uma dica de ouro para você também identificar na sua prova é o uso do bolso. Quando a gente fala da Mafalda, quando a gente traz o marcador da informalidade que vai substituir o tu lá na Argentina, lá no Uruguai. Lembrando que o Enem não é só o espanhol da Espanha, o Enem também traz o espanhol aqui da América do Sul também. Oi pessoal, na nossa dica de hoje, olha só, nós vamos falar sobre probabilidade. E professora, o que nós temos para falar sobre isso? Vou te dar uma dica sobre probabilidade condicional com e sem reposição. Como assim? Primeiro, quando a gente trata acerca de probabilidade, nós vamos lembrar do clássico. Nós temos um evento sobre o que nós chamamos de espaço amostral. Até aí, tudo bem. É uma fórmula que todos conhecem. Mas aí qual vai ser a ideia principal? Imagine que eu tenho uma situação de sorteio. Vamos imaginar que uma determinada urna tenha elementos de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou separar isso em dois times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira e segunda urna, tá? Na primeira urna, eu vou fazer isso com reposição. Então, quando eu fizer um sorteio, o número volta para a caixa. Na segunda, esse número vai ser retirado, então é sem reposição. Vamos imaginar que eu queira calcular a probabilidade de retirar aqui um número par e um número ímpar. E aqui também, um número par e um número ímpar. Para cá, retirar o número par são 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 dos 6. O número ímpar, por sua vez, também tem 3. 1, 2, 3. Então, também serão 3 dos 6. Aqui, o meu espaço amostral tem 6, porque há reposição. O número foi retirado, mas ele foi devolvido. Nesse segundo caso, olha a diferença. Número par, 3 de 6. Número ímpar, 3 de 5. Eu multiplico os dois porque vai acontecer uma situação e a outra. Mas aqui, o meu espaço amostral é alterado. Essa é a dica. Toma cuidado quando o espaço amostral não vai ter mais a reposição, pois isso altera a tua probabilidade. Quer mais dicas? Continua por aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, seu professor de Geografia, passando aqui para te deixar uma grande dica sobre migração. Olha só, o drama dos refugiados no Brasil é um conteúdo extremamente quente em todas as provas, principalmente na prova do Enem. Os refugiados no Brasil, eles vão trazer uma forte preocupação, principalmente vinculada à questão de políticas públicas e no estresse da saúde.
nas regiões de fronteira, nos estados que fazem contato diretamente com os países da América do Sul. Então não apenas o drama dos refugiados, mas também o deslocamento interno do território nacional. A migração urbana-urbana, urbana-rural é um processo que está extremamente em evidência. Então fica ligado nessa dica, dá uma estudada nesse conteúdo que pode ser muito válido para a tua prova. Forte abraço, até a nossa próxima dica. Tchau, tchau, pessoal.